Fala pessoal, você já parou para pensar como seria viver em uma realidade cheia de conspirações políticas e bombas nucleares? Pois bem, essa realidade existe e não estou falando do filme Watchmen, mas da história da Guerra Fria. Neste vídeo eu quero falar das principais características da Guerra Fria que podemos encontrar em um ótimo filme da DC. Watchmen é um filme americano que chegou ao cinema em 2009. Tem na direção Zack Snyder. No elenco nós temos Patrick Wilson como o Coruja, Billy Crudup como o Dr. Manhattan, Jeffrey Dean Morgan como Negan, quer dizer, como o comediante, a semelhança do personagem é grande, Jack Haley como Rorschach e Miley Ackerman como a Espectral. O filme apresenta vários heróis aposentados após uma lei do governo americano proibir atividades de mascarados contra o crime em 1977. Alguns deixam a vida de justiceiros de lado e outros, como o comediante e o Dr. Manhattan, passaram a trabalhar para o governo. 2 anos antes da implementação desta lei, Adrian Veidt, interpretado por Matthew Gold, decidiu revelar sua identidade, dedicando-se a partir de então na construção de um império econômico. Em 1985, o mundo vive o clima da Guerra Fria, no qual um ataque nuclear pode acontecer em qualquer momento, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética. O comediante é assassinado. Em seu funeral comparecem alguns dos seus diversos companheiros. Alguns desconfiam de que está acontecendo assassinato dos antigos justiceiros, dos antigos heróis. Esse é o contexto do filme, que nos possibilita algumas reflexões sobre esse período da Guerra Fria. A primeira coisa a destacar é que neste momento existe uma crescente tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nós sabemos que a Guerra Fria se iniciou por volta de 1945 e cada líder de bloco econômico criou estrutura para atrair outros países para a sua zona de influência. No filme, inclusive, nós percebemos o presidente americano Nixon, que é bem caracterizado pela maquiagem avantajada no nariz e a constante preocupação com a possibilidade do lançamento de bombas nucleares pelos russos. Na Guerra Fria, com o objetivo de reforçar, portanto, o capitalismo, o presidente americano Henry Truman lança o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimos com juros baixos para os países que desejassem participar do composto capitalista. A partir dessa estratégia, a União Soviética também criou, em 1949, o Comecon, que era uma espécie de contestação ao Plano Marshall, que pedia que seus aliados estivessem, portanto, alinhados ao comunismo. Em 1949, os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, eles criam a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha como objetivo manter alianças militares. Em contrapartida, nós temos a criação do Pacto de Varsóvia pelos russos. Um dos pontos altos da atenção foi a chamada Crise dos Mísseis, quando a Rússia instala mísseis na ilha de Cuba, com a forte possibilidade de bombardear os Estados Unidos a qualquer momento. A crise ocorreu em outubro de 1966 e foi, na verdade, uma contestação da instalação americana de 15 mísseis nucleares Júpiter na região da Turquia e 30 mísseis na Itália. Portanto, em outubro de 1962, aviões fotografam as ilhas e apresentam todo esse arsenal nuclear que existia em Cuba. Apenas com a intervenção da ONU, no dia 26 de outubro, Khrushchev, presidente russo, decide retirar os mísseis da ilha de Cuba. Mais tarde, nós temos, portanto, os Estados Unidos também retirando seus mísseis da área da Turquia e da Itália. Um segundo ponto a destacar é a famosa corrida espacial.
iniciado em 1957, promoveu um grande investimento no setor tecnológico e espacial das grandes duas potências. No início, temos o objetivo de construir satélites que pudessem observar as nações do espaço. Depois, o objetivo se torna maior, lançar um foguete e, depois, lançar uma tripulação. No dia 4 de outubro de 1957, os russos lançaram o primeiro satélite, era o Sputnik 1. Os americanos lançaram o Explorador 1 em órbita. Isso ocorreu em 31 de janeiro de 1958. Temos aqui o lançamento pela Rússia da cadela Laika em 1957 e dois camundongos em 1963, para o grande teste da corrida espacial, que seria o envio de uma tripulação. A Rússia deu mais um passo à frente com o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, sendo o primeiro ser humano a viajar pelo espaço, em 12 de abril de 1961, a bordo da Vostok 1. Em 1961, o presidente americano John Kennedy anunciou o projeto Apollo Mon, que levaria o homem à Lua. Após muito investimento, em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong pisa em solo lunar após uma viagem de 3 dias, juntamente com os astronautas Buzz Aldrin e Michael Collins. Outro ponto, e o nosso último ponto desse vídeo, é a desinformação e o controle da mídia. Veja, no período da Guerra Fria, nós estamos tratando ainda do período posterior à Segunda Grande Guerra Mundial. E uma das primeiras fake news, ou aquilo que os especialistas chamam de desinformação, foi a ideia de que Hitler não morreu, feita por Stalin, inclusive. Posteriormente, temos muita notícia plantada para manipular os governos. A Guerra Fria foi um ambiente conhecido pelas várias matérias falsas que acusavam ambos os lados, com a manipulação de notícia e uma alta espionagem. Esse vídeo foi um pequeno recorte da influência que o Watchmen trouxe para a reflexão da Guerra Fria. Para todos os efeitos, o filme é um clássico, que vale a pena ser visto se você for maior de 18 anos, sendo uma adaptação bacana dos quadrinhos da DC. É a história da Guerra Fria contada de uma forma bem diferente. E para você que vai fazer o Enem, vestibulares, a Guerra Fria deve ser conhecida bem, porque ela é um conteúdo bem relevante para você. Se você ainda não é inscrito no canal e você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo. Valeu, pessoal, e até a próxima!